Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Eu me chamo Fábio Martins e estou aqui para trazer mais uma mensagem do dia para o teu coração. Essa mensagem de hoje, nós iremos estar falando o porquê o pecado é atraente. Você já percebeu que o pecado ele te atrai? Que o pecado ele vai nos atrair porque ele tem uma aparência bela, ele tem uma aparência bonita, uma aparência gostosa, mas que no final, ao você saborear esse pecado, você acaba caindo, você acaba saindo dos caminhos do Senhor? Então hoje essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você, é para mim, é para todos nós, para que nós possamos entender como que o inimigo usa do pecado que foi gerado através de Adão e Eva, a qual todos nós sofremos, e por que nós caímos muitas vezes em pecado. E qual será a diferença entre cometer pecado e nascer pecador? Tudo isso nós vamos estar falando agora nessa mensagem, na mensagem do dia de hoje, aqui no Ministério Zoe. Porém, antes de começar, vou pedir para que você possa estar inscrevendo-se no canal, que você possa estar clicando no sininho de notificação e, claro, que você venha compartilhar essa mensagem com alguém. Afinal de contas, se todos nós nascemos pecador, todos nós devemos ouvir. Amém, amados? Então, compartilhe essa mensagem e envie, compartilhe lá no seu grupo de redes sociais. Amém? A nossa mensagem hoje, nós vamos estar falando, como eu já disse, sobre a aparência do pecado, essa aparência que engana, essa aparência que muitas vezes parece ser tão bela. E para falar um pouquinho disso, nós vamos estar falando sobre um personagem da história bíblica chamada Judas, ou mais exatamente, Judas Iscariotes, tá? Um dos 12 discípulos de Jesus, a qual traiu Jesus, como todos nós sabemos, e todos, independente de ser cristão ou não, conhece essa história e sabe que Judas foi um traidor. Então, para poder mostrar um pouco dessa passagem e exatamente o ponto a qual quero chegar, eu quero que você possa estar lendo comigo o livro de Marcos, capítulo 14, o versículo 10 e 11, que vai nos dizer assim: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, amados, essa passagem nos mostra quando Judas, através do seu orgulho, através da sua mentalidade pervertida, ele traiu Jesus por apenas algumas moedas. E isso, claro, que alegrou aqueles que estavam querendo pegar Jesus. Claro, né? Isso alegrou o coração deles. Então, automaticamente, esses que queriam pegar Jesus, queriam apanhá-los, né, de alguma forma, até mesmo prometeu dinheiro a Judas. Agora, amados irmãos, a gente sabe que hoje, em nosso tempo, nos nossos dias, quantas coisas erradas são feitas, quantas traições são feitas por dinheiro? Quantas traições em diversos âmbitos da vida são efetuadas através da troca de dinheiro ou por dinheiro? Hoje nós podemos ver isso em qualquer telejornal. Todos os dias tem noticiário desse formato. Porém, se o pecado é algo que agrada aos olhos e que alegra o coração das pessoas, entre aspas, né? Ele traz uma certa felicidade momentânea. O porquê que as pessoas, mesmo sabendo, elas ainda acabam cometendo determinados pecados? Bom, vamos entender o seguinte. Primeiramente, nós somos pecador por ser descendência e linhagem de Adão e Eva. Então todos nós cometemos pecados. Porém, você cometer pecado
e fazer do pecado aquele que te escraviza é uma coisa. Então, cometer pecado é uma coisa, ser escravo do pecado é outra. Por isso, eu quero que você possa estar lendo comigo o livro de Romanos, capítulo 6, aonde esse capítulo ele chama muito atenção, porque ele é muito direto e ele é bem discriminado sobre a escravidão do pecado. Então, eu quero que você possa estar ouvindo atentamente essa mensagem que eu vou estar lendo, que diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Olha só, eu li apenas 6 versículos do capítulo 6 de Romanos, a qual você pode estar lendo completamente na tua casa, e você vai poder estar tirando uma visão muito ampla do que é a escravidão do pecado. E por que hoje muitos ainda caem no pecado, mesmo sendo cristão, mesmo sendo batizados. Então, aqui vai nos trazer uma visão bem clara. Primeiramente, quando nós, de uma maneira consciente, de uma maneira clara e honesta, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos nos batizar. Nós seremos batizados. Nesse batismo, automaticamente a Bíblia diz o quê? Que você é morto ali no caso, né? Você é enterrado, um ato simbólico, junto com Jesus Cristo, onde você morre por meio do batismo, a fim de que com Jesus Cristo você seja ressuscitado mediante a glória do Pai. Ou seja, quando você é mergulhado, você morre com Cristo. Quando você se levanta das águas do batismo, automaticamente você ressuscita, tá? E ressuscita para uma vida nova, um homem novo. Por isso, nesse ato público do batismo, esse ato público onde você diz: não sou mais escravo do pecado e agora eu sou livre, mediante a graça de Jesus Cristo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, você não tem mais essa escravidão, você não tem mais aquela corrente te aprisionando. Então, quando você cai em pecado, você não está cometendo somente um pecado, mas você também está podendo ser iníquo. Ou seja, você está comendo o pecado da iniquidade. Tá? O que é iniquidade? A iniquidade é quando eu cometo um pecado de uma maneira consciente e repetitivo. Então eu estou errando mediante a minha consciência. Quando eu falo que nós somos pecadores, nós cometemos pecados diariamente. A Bíblia nos diz isso. E aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Porque todos nós cometemos pecados. Mas nós não somos escravos. Nós cometemos pecados por ter uma linha adâmica. Porém, nós não somos escravos do pecado. E é triste nós vermos tantas pessoas hoje, pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, voltando a ser escravos, voltando a colocar a coleira do pecado em seu pescoço, voltando a colocar grilhões em teus pés, se aprisionando de volta ao pecado, porque a visão do pecado é algo que aparenta ser bom. Eu quero te contar uma história, eu quero que você possa escutar, para que eu possa orar por você também. Um dia, um determinado homem,
foi uma doceria, e uma doceria muito bonita, muito chique, um cheiro maravilhoso. Porém, ele pediu o melhor bolo daquela doceria. E ele comprou aquele bolo, levou para casa para comer com a tua família. Aquele bolo exalava um cheiro gostoso, a sua aparência era bonita. Porém, ao cortar aquele bolo, ele percebeu que tinha insetos dentro daquele bolo. Sabe o que eu quero dizer, amados irmãos, com essa pequena história? Que com certeza já deve ter acontecido de verdade com alguém? É que o pecado muitas vezes ele vai ter a aparência de um doce gostoso, de uma comida gostosa, de algo que venha te satisfazer momentaneamente. Mas a própria Bíblia, no livro de Romanos capítulo 6, no versículo 3, ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja a condicional nisso daí, que o dom gratuito da vida eterna, Deus ele dá mediante Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo, através do momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, é que você é liberto da escravidão do pecado. E por mais que você venha morrer nesse corpo físico, você terá vida eterna, porque a vida eterna é um dom gratuito de Deus em Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, por que o ser humano ainda ele continua a cair em pecados? Por que ainda cristãos ainda continuam a cair em pecados de maneira tão grave? Simplesmente porque o seu batismo ele não foi de maneira consciente. A sua entrega para Jesus foi da boca para fora ou somente de uma maneira emocional. Ou talvez porque o pecado a qual ele está sendo submetido, tentado, tenha um sabor, uma aparência que ainda lhe atrai os olhos. E se lhe atrai, irmãos, você se fortalece em Cristo Jesus, pede ajuda, ou você realmente vai cair em pecado. Essa visão de predestinação, de que eu já nasci assim, vou morrer assim, Deus vai me perdoar de qualquer maneira, não caia nessa. Jesus Cristo não viria ao mundo dar a sua vida por mim e por você, se todos tivessem já uma predestinação. Quem escolhe o caminho é você. Você escolhe o caminho qual você deve andar. Se você vai comer aquele bolo com aparência bonita, gostosa, com cheiro maravilhoso, mas que por dentro está cheio de inseto, ou você vai escolher os caminhos do Senhor, aonde você vai resistir ao diabo, você vai resistir às tentações e ele vai fugir de você. O pecado ele vem da linha adâmica. O que Satanás faz é só embrulhar esse pecado num embrulho bonito, para que você possa cair. Agora eu te pergunto, se Jesus voltar hoje, e para nos levar para toda a eternidade, a como está a tua vida perante Jesus? Você vai com Jesus ou você fica? Porque essa é uma realidade bíblica. Jesus voltará para buscar os teus. E se ele voltar hoje, se ele voltar exatamente neste momento que você está ouvindo essa mensagem, Jesus vai te levar junto? Você vai junto com Jesus? Ou você fica? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo e é uma decisão que você tem que você mesmo tem que tomar. Amém, irmãos? Essa é uma mensagem que realmente pouco se tem pregado nas igrejas, mas que Deus colocou muito fortemente no meu coração hoje. Então essa é uma mensagem para todos nós, para mim e para vocês, para que nós possamos refletir e para que nós possamos ter em mente o valor do batismo em Cristo Jesus, o valor de quando nós fomos batizados, porque nós morremos para o pecado, ou seja, nós deixamos de ser escravos para o pecado. Continuamos a ser pecadores, mas morremos para a escravidão do pecado e começamos a viver
em Jesus Cristo e ressuscitar com Jesus Cristo e fazer parte daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós lá na cruz. Amém? Vamos estar orando? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor meu Pai, agora através do Teu Filho Jesus Cristo, orar ao Senhor, nos aproximar do Senhor junto com os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. E que essa palavra, Pai, a qual foi liberada, essa palavra que foi inspirada pelo Senhor, venha realmente mover as estruturas do nosso coração, da nossa mente. Que os olhos, os ouvidos, as emoções realmente venha nos abrir os olhos, nos abrir os ouvidos, que nós possamos cair em si e temos a certeza, Pai, de que queremos andar com o Senhor. Nós não queremos morrer eternamente. Nós não queremos nem apenas morrer nesse corpo físico, mas nós queremos viver em Ti, Pai. Nós queremos viver diante do Senhor, da melhor forma e da forma mais certa possível, Pai, visto que somos pecadores, mas nós não somos mais escravos do pecado. Por isso, Senhor, envia Teu Espírito Santo. Coloca, Senhor meu Pai, o Teu Espírito Santo dentro de cada um desses que vão estar aceitando o Senhor, meu Deus, que vai estar aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pessoas que vão estar ouvindo, que vão estar entendendo essa mensagem e que vão estar voltando para os Teus braços, Pai, reafirmando aquele batismo a qual foi feito há tempos atrás, ou outros que vão estar se batizando, outros que vão estar ressuscitando no Senhor, vivendo uma vida nova no Senhor, sendo uma pessoa nova no Senhor. Abençoa cada um deles, Pai. Abençoa, meu Pai, eles e convençam o Espírito Santo de Deus, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que convence o pecador do pecado. Convence, Espírito Santo, a cada um que vai estar ouvindo essa mensagem, porque é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo, Pai, como nunca antes, está muito próximo da sua vinda. E nós queremos ir contigo, nós queremos adorá-lo eternamente, nós queremos viver eternamente, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoa todos que estão ouvindo, abençoa a família, a casa, abençoa na área da saúde, na área financeira, na área profissional, em todas as áreas, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero agradecer você por estar orando, ter orado comigo essa mensagem, que você possa estar compartilhando, inscrevendo-se e clicando no botãozinho de notificação e deixando, obviamente, a sua mensagem nas mensagens do vídeo, o seu comentário, o seu pedido de oração e que nós estaremos orando por você. Amém, queridos? Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe.